Pessoal, nós vamos estar falando aqui sobre algo que está muito em alta, que é tijolo ecológico e o que ele contribui para a preservação da natureza. Esse modelo é um modelo que está se alastrando, o uso desse tipo de tijolo, com toda essa questão que surge de preservação de natureza, emissão de carbono. O tijolo ecológico está ganhando impulso, fama. Ele é um tijolo de que tem um acabamento muito bonito. O acabamento final dele, ele pode ser deixado exposto, aparente, porque ele tem uma aparência muito bem acabada. O único cuidado que são as partes externas, que são as áreas molháveis que vão tomar chuva, você passar um impermeabilizante, uma resina, para deixar ele impermeável quanto a água bater externamente e aparecer a umidade dentro da edificação. Esse cuidado você tem que tomar. Mas é um sistema que está se vendendo muito maquinário para se fazer. Você pode ter o seu, você pode comprar o seu, você pode montar a sua fábrica de tijolos ecológicos. O que é interessante é que, por exemplo, no seu terreno que você está trabalhando, se você tiver a máquina para você fabricar o seu próprio tijolo ecológico, o próprio material do terreno, terras, são utilizadas para a manufatura desses tijolos. Existem prensas manuais, existem prensas automáticas, existem prensas de maior produção que produz 2 de cada vez. Então existe uma série de fornecedores de equipamentos, a gente vai colocar alguns aqui, mas para que vocês tenham a ideia, tá? Esse tipo de tijolo, ele é chamado de tijolo modular, ele é um bloco estrutural, coloquem isso assim fixado na cabeça de vocês. Então, bloco estrutural é aquele que porta a carga que está sobre ele, é diferente de uma alvenaria de vedação. Você tem que enxergar que construindo com esse sistema de bloco estrutural ecológico, você não pode ficar alterando as coisas posteriormente, tirar uma parede, abrir um arco para comunicar uma sala, porque ele é estrutural, ele está estruturando e segurando as cargas que estão acima dele. Você pode colocar a estrutura em colapso se você mexer nesse bloco, tá? Então, ele tem alguns nomes que são usados como tijolo modular, solo cimento e BTC, que é bloco de terra comprimida. Basicamente, a receita que é usada para ele é usado o próprio solo do terreno, ele é usado areia e cimento, ou às vezes só solo cimento, por isso o nome tijolo solo cimento. Ele é um processo muito interessante. Ele pode deixar aparente, você pode deixar o tijolo aparente, fica muito bonito. Como eu falei no início, a única coisa é que as áreas externas e banheiro tem que ser azulejado, você impermeabilizar ele com a peça cerâmica, e a área externa você tem que passar uma resina, porque vai realçar a aparência dele e também impede de água de chuva estar penetrando nele, tá bom? Vamos falar agora sobre benefícios, o que é o tijolo ecológico na sua essência. Esse tijolo ecológico, você vai, os materiais da manufatura dele podem estar no próprio terreno. Você pode vir com um caminhão basculante de terra, colocar ali e misturando de acordo com a receita, principalmente fornecida pelo fabricante da máquina, você fabricar todo o material desse tijolo ecológico na sua própria obra. O cimento ele demora 28 dias para cura, mas os fabricantes, eu estava verificando, os fabricantes que vendem a máquina para fabricação pedem que você deixe esse tijolo molhando constantemente por 7 dias para manuseio. Depois eu acredito que o próprio processo de cura vai se decorrer com ele já fixado, assentado na própria alvenaria. Qual é a diferença básica, gente, de você usar o tijolo ecológico, que é um bloco estrutural, vamos colocar assim, que você não pode mexer depois que você montou o seu projeto, você não vai poder ficar fazendo mudanças, porque ele é estrutural.
do tijolo de vedação, argila, aquele que é queimado no forno. O segredo está nisso que eu estou falando, a queima no forno. O ecológico não tem esse processo de queima, então ele não vai gerar carbono, não vai gerar poluição, ele é um processo muito mais rápido e limpo. O tijolo de argila, que é o de vedação, ele passa por fornos, ele tem que ficar o tempo necessário lá de onde ele fica sendo assado, vamos dizer assim, para atingir o grau de dureza necessário, e isso gera muita poluição. Essa é uma das principais aí desvantagens da alvenaria de vedação nesse aspecto. Esse tipo de tijolo permite uma obra mais rápida, justamente pelo sistema de assentamento utilizado. Ele é um sistema modular, gente. Isso tem que ser definido em projeto, porque os cantos de parede têm que acabar exatamente onde o projetista colocou no seu projeto, estabeleceu de acordo com a medida dos tijolos ecológicos. Então, o projeto tem que ser vamos dizer assim, feito da maneira e adequado aos tamanhos do tijolo ecológico para que nos finais de parede, encontros de parede, tanto interno como externo, como se você estivesse montando um Lego, tudo se encaixe perfeitamente. Outro detalhe muito importante é que o tijolo ecológico, assim como o bloco estrutural, e ele é um bloco estrutural, eu faço questão de salientar isso daí, ele tem os furos internos. Isso facilita, gente, troca de calor, entendeu? Você vai gastar menos com ares condicionados, vai ser uma construção, vamos dizer assim, de clima agradável, menos sujeita a excesso de calor e excesso de frio. E esses furos internos é por onde vão passar os vergalhões, que vão dar sustentação, e toda a parte elétrica, hidráulica, evitando aqueles rasgos que tem na alvenaria de vedação, que você usa para passar os conduítes, né? Então é muito interessante, é um processo bem mais limpo. E como eu falei, você pode deixar ele aparente. Eu sou a favor do aparente, eu gosto daquela cor de argila, acho muito bonito, fica com cara de fazenda, né? Eu acho muito bonito, dá para você mesclar com decoração de madeira, fica muito legal. E o outro não, o tijolo de vedação você já vai ter que fazer rasgos para passar todos os conduítes dentro, e para as tomadas, para a parte de torneira, a tubulação hidráulica, entendeu? Tem essas questões que você tem que ponderar na sua obra. Então veja bem, resumão do final aqui. O tijolo ecológico, você vai ter uma obra mais rápida, mais limpa, preserva a natureza. Contraponto, menos sujeito a modificações do layout, porque ele é estrutural. Se você tiver um andar em cima, por exemplo, ele vai estar segurando, portando esse andar. Então você tem que ter muito cuidado com isso daí. Então, uma vez definido em projeto por um arquiteto, engenheiro, que ele tem que saber modular de acordo com o tamanho do tijolo, porque quando chegou no final de uma parede, tem que terminar tudo certinho, tudo se encaixando perfeitamente. Então, tem que ser um projetista que esteja acostumado. Você vai se dar bem, vai ter uma obra muito bonita. Abraço a vocês, curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, vocês são bem-vindos. Venha fazer parte da nossa família X-Tudo-Tech, coloque seu comentário aí para a gente saber sobre o tema que você quer que nós façamos o vídeo, tá bom? Um abração a todos.